pessoal. Não precisa. Bom dia, senhor Sérgio Cabral. Bom dia. Sérgio Cabral, nesse momento do processo, interrogatório, o juízo tem que abrir a oportunidade para o acusado responder as perguntas e participar pessoalmente, diretamente de sua defesa, se tiver interesse. Isso é um direito, isso não é uma obrigação. O senhor vem sendo defendido pelos seus advogados e assim vai continuar. Mas eu tenho que abrir essa oportunidade para o senhor. Se o senhor não fizer uso desse direito, eu já disse que não é uma obrigação, o senhor não vai ser prejudicado de forma alguma. No processo penal continua valendo a regra que a acusação tem que ser provada. Mas, como eu disse, eu tenho que abrir a oportunidade para lhe responder. Foram ouvidas algumas pessoas na fase do sumário de acusação, testemunhas de acusação e colaboradores. O senhor tem alguma coisa contra alguma daquelas pessoas, algum inimigo seu declarado, alguma situação que queira reportar? Não, excelência. Perfeito. Bom, nós ouvimos há pouco aqui um outro acusado, que é o senhor Ari, e ele reportou, conheceu o senhor há muitos anos, desde a época da década de 80, se não estou enganado. Pois não foi. Excelência, só a título de esclarecimento, a Vossa Excelência e ao doutor procurador também, informar a Vossa Excelência que, diferentemente do que aconteceu nas outras duas vezes, hoje o governador Sérgio Cabral vai exercer a autodefesa e vai responder às perguntas, não só do juízo, como da procuradoria. No entanto, tão somente no que diz respeito a esta imputação. E por que, Excelência? Até para homenagear a metodologia do próprio juízo, que entendeu por processar as imputações separadamente. Então, ele responderá a todas, cada qual em seu respectivo processo, de maneira que, neste feito, a defesa não pretende fazer qualquer interferência na inquirição, e nem seria elegante nessa parte, mas, salvo uma intercorrência que contraindique, ele responderá a todas as perguntas. Era somente isso. Tá bom. E eu, desde já, consigo que a defesa tem total liberdade para interromper, para intervir, caso seja feita alguma pergunta que entenda, a critério da defesa, ser impertinente ou, de alguma forma, possa causar algum embaraço à defesa ou à linha que vem sendo traçada. Eventualmente, algumas perguntas de fatos que estão relacionados à lavagem de dinheiro pode ser feita, mas, de qualquer forma, qualquer orientação do advogado será recebida pelo juízo e o senhor tem total liberdade o acusado tem total liberdade de acatar a orientação do seu advogado. Tá? Isso não representa nenhuma ofensa, nenhuma deselegância, pelo contrário, é exercício do direito de defesa. Mas, enfim, então o senhor Ari reportou um relacionamento de décadas, um trabalho muito próximo, de confiança, e principalmente que teria atuado na coordenação de campanha política, juntamente com outras pessoas. Mencionou, inclusive, que foi pago, além do salário que recebia do Estado, né, como dos cargos de confiança, do Palácio e da Secretaria de Fazenda, uma coisa assim, que também recebeu alguns valores por fora, em espécie, que ele acabou dando alguma destinação na compra de imóveis, basicamente imóveis. Também reportou alguma atividade nesse sentido em favor da empresa de Carlos Miranda, Grau. Bom, eu queria ouvir o senhor fique à vontade, o que o senhor tem a dizer, e depois eu farei algumas perguntas. Excelência, eu prefiro aguardar as perguntas de Vossa Excelência e respondendo objetivamente. Perfeito. Então, eu pergunto se é verdade isso, que realmente ele trabalhou com o senhor na coordenação de campanha, qual era a função que ele fazia, se ele tinha alguma atividade para arrecadar dinheiro, se ele participava da negociação dessa arrecadação, enfim. Excelência, creio que bom dia, né? O senhor Ari eu conheci na campanha de 94, quando eu era candidato à reeleição, num encontro no bairro da Vila Valqueire, onde ele residia, na casa de um amigo em comum. Mas até então eu não conhecia, eu conhecia ali fazendo campanha para deputado estadual, para a minha reeleição, e, se eu não me engano, com
o senador, o então candidato ao Senado, Arthur da Távola. A partir de 95, ele trabalhou comigo na assessoria da presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Nunca num cargo decisório, sempre num cargo de assessoria, de staff, de atendimento da presidência. E por lá ficou 95, 96, onde eu disputei uma eleição para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e ele participou exatamente da organização, da estrutura da campanha e eventualmente de captação, de apoios, etc., de amigos deles, de pessoas do seu relacionamento. Em 97, 98 permaneceu na assessoria da presidência da Alerj, participou da campanha de 98, que foi minha terceira eleição para deputado estadual, permaneceu comigo 99, 2000, 2001 e 2002 na presidência da Alerj. Então, durante os 8 anos em que fui presidente, ele foi meu assessor no staff da presidência. Não participava de nenhum órgão diretivo da Alerj, mas ali na assessoria. E quando eu me elegi senador da República em 2002, ele não me acompanhou ao Senado Federal no gabinete do Senado, mas nomeado no meu gabinete ficou no escritório de representação do Rio de Janeiro durante 2003, 2004, 2005 e 2006. Participou também da campanha da eleição para o governo do Estado em 2006. E a partir de janeiro de 2007 ficou numa posição de assessor no Palácio Guanabara, também sem nenhum espaço de decisão, sem nenhum cargo decisório, mas sempre como um assessor ali perante ao staff do governador dentro do Palácio. Até a minha saída em abril de 2014. Então foram 7 anos e 3 meses no período em que fui governador. Ele permaneceu, se eu não me engano, com o governador Pezão, meu então vice, que assume no dia 4 de abril de 2014, e creio que vai com ele até 2014, 2015 e só sai no final de 2016, que são fatos, inclusive, públicos. O Ari recebia dinheiro em algum lugar, seu mando? Não. Empresa? Não. Durante a campanha eleitoral havia, eu já disse isso a Vossa Excelência, mesmo que parcialmente na resposta dada aos meus advogados de defesa, mas reitero e reconheço o hábito na política brasileira do Caixa 2. Né? Então, houve doações legais feitas por empresas da minha campanha e doações feitas por Caixa 2. Né? O Ari não era propriamente uma das pessoas mais importantes na estrutura de campanha, mas tinha lá o seu papel, a sua organização, ele tinha alguns amigos, pessoas inclusive que não tinham vínculos nenhum comigo, que eu fui apresentado durante as campanhas e que colaboraram com as campanhas, seja por doação legal e eventualmente por Caixa 2. Ainda que seja para a campanha, mas ele ia buscar dinheiro em algum lugar? Excelência, esses detalhes eu não sei. Esses detalhes eu não sei. Na estrutura de campanha... Ele me disse que ia a seu mando buscar dinheiro em algum lugar. O senhor não reconhece isso? A meu mando, não. Pode ser que na estrutura de campanha, tá certo? Ele colaborando com a campanha, ele pudesse ir buscar recursos a eventuais colaboradores da campanha. Mas diretamente a meu mando, não. Ele reportou que durante alguns anos, como retribuição pelo trabalho, quer dizer, além do salário que ele ganhava do Estado, perfeito, no Palácio e na Secretaria de Fazenda, ele reportou que o senhor teria dado em torno de 9 milhões de reais em dinheiro para ele, do que seria, em princípio, chamada sobra de campanha. Não, você recorda disso? Não reconheço esse valor. Reconhece algum valor? Esporadicamente, após a campanha, algum tipo de pagamento, de sobras de campanha, etc. Mas esse valor eu não reconheço. Reconhece algum valor? Excelência,
certamente menos de 15% desse valor de 9 milhões de Não reais. chegou a 1 milhão. Não me Estou lembro. falando de alguns anos, né? Não tô falando de... Sim, mas não me recordo desses valores. Não chegou esse valor. Não reconheço. Não reconheço. Ele teria comprado, diz que deu dinheiro para que o empresário comprasse apartamentos. Eu li isso no processo, né? Eu vi o processo. Eu não sei nem o que eu estou respondendo aqui, porque eu não tenho nada a ver com esses imóveis. Não tem nada a ver. Excelência, Perfeito. eu não tenho. Diz que tem. Diz que tem. Não, Excelência, mas eu não tenho nada a ver com a operação de compra desses imóveis, com os recursos desses imóveis. Ele disse que o dinheiro era um dinheiro dado, eram valores dados pela sua campanha, pelo senhor, para ele, como retribuição. Eu não reconheço esse valor de 9 Não milhões. É verdade isso. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Certo. Ele reportou há pouco aqui duas situações que ele foi buscar dinheiro na Presunic, Itaipava, cervejaria Itaipava, sempre a pedido de campanhas, para campanhas, esse era o argumento, enfim. Ele teria ido lá acompanhado, inclusive, do Carlos Miranda, que também em seu nome. Recorda-se disso? Mandou ele buscar dinheiro Excelência, com o Carlos Miranda e alguma Excelência, empresa? no que pese não estar no processo, eu posso responder que essas empresas colaboraram nas campanhas eleitorais. Não é? Tem uma... Eu não tenho memória, eu não tenho memória se por doações oficiais ou se por intermédio de Caixa 2. Eu não tenho essa memória aqui, porque não estou no processo, mas não quero deixar de responder a Vossa Excelência. Eu não tenho memória. O que eu tenho memória em relação à cervejaria Itaipava foi de uma multa muito dura dada à cervejaria, feita na época em que o meu secretário de Fazenda era Joaquim Levy, ou Renato Vilela. Vossa Excelência e o Ministério Público Federal podem, inclusive, arguir aos dois secretários de Fazenda, que foram meus dois únicos secretários de Fazenda, o doutor Joaquim Levy, de janeiro de 2007 a meados de 2010. Hoje ele se encontra como diretor financeiro do Banco Mundial. E o doutor Renato Vilela, desse período, sucedendo o doutor Joaquim, ele já era subsecretário, o mais importante da pasta da Fazenda, como subsecretário do doutor Joaquim Levy, assumiu o cargo no lugar do doutor Joaquim Levy e permaneceu lá praticamente até a minha saída. Se eu não me engano, eu saí em abril de 14 e o doutor Renato Vilela saiu em meados de 14. E depois assumiu a Secretaria de Fazenda do governador Geraldo Alckmin. Creio que ele está por lá, pelo governo de São Paulo, se não como secretário de Fazenda, mas ocupando outro cargo. Pode perguntar aos dois se não houve uma multa muito dura à cervejaria Itaipava, que eu já conhecia o proprietário, o Dr. Walter Faria, e me lembro, inclusive, de uma ida dele ao meu gabinete reclamando da multa dada pelo Estado. E eu disse que eu não interferia na Fazenda, eu nomeava nenhum dos inspetores da Fazenda, mal conhecia os nomes da cúpula da Fazenda, que era uma norma minha na Fazenda, na segurança pública, na saúde, na educação. E, perdão, me estender um pouco mais, e no Presunic eu também tenho lembrança que, durante o processo de venda do Presunic, por eles já terem colaborado comigo em campanha eleitoral, eles estavam muito aflitos pela venda para um grupo estrangeiro sul-americano, se eu não me engano. Um grupo sul-americano. E que havia uma multa dura da Fazenda também. Eu me lembro dessa reunião em que eu liguei para o Dr. Renato Vilela e coloquei essa questão. O Dr. Renato Vilela falou: há uma multa sim, essa multa se mantém, e se eles não pagarem essa multa, eles não poderão vender para o grupo sul-americano o seu negócio. Qual era o valor? Não me lembro, Excelência. Se a multa foi paga ou foi cancelada? Eu creio que foi paga. Pois é. Então, nesse contexto, o Guari menciona duas visitas a Itaipava e ao Presunic, em que teria havido pagamento de mais de 5 milhões em cada uma dessas visitas em dinheiro, visita que ele foi apresentar, ele era seu
em seu nome, apresentar às pessoas, Walter Faria e um outro do setor financeiro, no caso da Itaipava, e acho que é Edmar, no caso do Presunic, apresentar o Carlos Miranda para recebimentos. Ele mencionou essas duas situações, 5 milhões, mais de 5 milhões em dinheiro nessas duas situações. Você não acha assim, difícil de explicar que a empresa que está reclamando de uma autuação, de um dinheiro, portanto, alto que tem que gastar, ainda contribua com 5 milhões, 5 milhões, outra ou mais? Não, Excelência, porque são em tempo diferentes. Eu estou me referindo à ajuda da campanha do Presunic e da Itaipava em campanhas eleitorais. Eu não sei se o depoente que me antecedeu quis justificar o dinheiro da compra dos apartamentos dele, ou se falou em meu nome e pegou recursos sem a minha autorização. Mas ele não disse que pegou. Ele disse que quem deu os recursos para ele foi o senhor. Não é verdade. Se ele disse que foi buscar, como é que eu dei para ele? Foi com o Carlos Miranda, apresentar o Carlos Miranda. Não, o Carlos Miranda, que seria o responsável por essa arrecadação de dinheiro, que teria. Não, Excelência. Eu me lembro do Presunic da Itaipava me apoiando em campanhas eleitorais. Nesse montante, mais de 5 Não tenho recordação do valor. Não tenho recordação do valor. Mas nunca houve nenhum tipo de contrapartida, seja Presunic, seja Itaipava, ou também as empresas mencionadas aqui, nesse caso, como Eurobarra e Américas, que nunca tiveram nenhum privilégio. Ao contrário, quando Vossa Excelência me traz, de maneira que me surpreende, porque não estava no processo, o depoimento do Ari, que me antecedeu, dessas duas empresas, o que me vem à cabeça são duas situações para cada uma. Apoio de campanha eleitoral em momentos diferentes, completamente diferentes, e depois, como governador do Estado, tomando atitudes, acompanhando a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, multando essas empresas, como demais empresas, várias empresas, que eventualmente podem ter me apoiado ou não. Agora, Vossa Excelência pode consultar a qualquer membro da Secretaria de Fazenda se eu fiz algum pedido, algum favor para amenizar qualquer tipo de fiscalização de pena a qualquer empresa no Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem meu total apoio para questionar as autoridades fazendárias se algum dia eu pedi alguma benesse a qualquer empresa no Rio de Janeiro. Desculpa a minha ênfase. Não. Fique à vontade. Sinta-se. Esse momento é do acusado. Por favor. Eu sou aqui um coadjuvante. O senhor acabou de abrir essa oportunidade e a denúncia elenca situações de cobrança, de vantagens indevidas a empresas, como crime antecedente do crime de lavagem. Seria a origem dos tais recursos que o senhor teria dado para o Ari e com os quais ele teria, mediante lavagem de dinheiro, teria adquirido imóveis e outras coisas mais. Há relatos de colaboradores, de testemunhas que são todos colaboradores, se não me engano, de que o senhor pediu e recebeu um percentual sobre obras. E eu estou falando do crime antecedente do crime de lavagem. Isso, então, o senhor nega. O senhor nunca pediu... Sobre a ordem dos trabalhos, como eu tinha adiantado a Vossa Excelência, eu vou orientar ao governador que não responda a essa alegação por uma razão singela. Em verdade, provavelmente haverá até um pedido de reinterrogatório na chamada Operação Calicut, que deu origem ao processo do qual ele já foi interrogado. Então, até para que não se confundam os fatos, malgrado esteja mesmo narrado aqui, como pano de fundo, mas se como não ele há uma origem responderia... ilícita, não haveria uma lavagem, né? Quer dizer, a lavagem pressupõe... Daí os requerimentos de reunião dos processos, Excelência, Dona Amélia. Mas, de qualquer forma, a defesa tem a liberdade para passar essa orientação. E não é porque o senhor eventualmente não vai responder que está admitindo que seja verdade. Eu tenho que fazer pergunta porque considero esclarecedor. Mas o senhor tem a liberdade de responder de acordo com a orientação do seu advogado ou, eventualmente, ele não responder. Se Vossa Excelência me permitir, eu sigo a orientação do advogado, mas por uma questão realmente processual e técnica. Me sentiria muito à vontade de responder. E acho, primeiro porque eu jamais, reitero, soube
de propriedade do senhor Ari, de Camaro amarelo, de Jeep Cherokee, de apartamentos na Barra. Eu tinha uma informação que ele morava na Barra, eu nunca fui na casa dele. A única vez que eu frequentei a casa dele, por 2 ou 3 vezes, foi em aniversário em Vila Valqueire, quando ele ainda morava em Vila Valqueire. Né? Inclusive, uma de suas filhas, que é advogada, que estava aqui, que eu vi, está ali ela, eu a conheci menina, né, na casa dela, com a sua mãe, a Márcia, né, que é uma querida amiga. Eu conheci muito pequena, né, 94, 22 anos, já se passaram 23 anos. E então, portanto, me causou espécie de surpresa o número de apartamentos, os carros, que eu não sabia. Não é? Agora, tentar justificar isso com recursos, sejam dessas 2 empresas citadas ou de empreiteiros que colaboraram em campanhas eleitorais, sinceramente, descabido. É isso que eu me permito responder. Okay. Com relação a repasses da... Excelência, o que eu queria frisar também é que muitas vezes, não estou dizendo que é o caso, assessores muito próximos usam nomes do governador, usam nomes do prefeito, do presidente da República, de um juiz, de um ministro do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Eu fui chefe de 2 poderes, isso é possível. Então, portanto, eu não... eu descarto essa versão. Sim, essa é uma versão. Mas existem as outras acusações às quais o senhor não pretende responder. Essa não é a única acusação que deve... Pretende responder, mas no próprio processo. Ele vai responder a tudo. Agora não. Então, só para que não fique registrado uma informação que não é 100% correta, né? Existem questões ainda não esclarecidas por orientação da defesa, não há nenhum problema, ninguém será penalizado com isso, mas enfim, não é tão simples quanto parece. Com relação a recursos da Eurobarra ou da Américas Barra para a Krauk de Carlos Miranda, recursos que se destinariam apenas a lavar dinheiro, a branquear capitais, enfim, porque não teriam sido feitos ou realizados os serviços que constariam nas notas fiscais emitidas pela Krauk. O senhor tem alguma informação disso? Não sabe? Não sei. Eu nunca participei dessa situação. Fez algum tipo de pagamento em dinheiro também, a que título que seja, para o Carlos Miranda? Fiz em campanhas eleitorais, esporadicamente, Tem ideia de quanto valor você passou para o Carlos Miranda? Porque, enfim, foi da mesma operação, mas não está neste processo, eu também não preciso responder. Existe em algum lugar uma informação de que de 100 milhões de dólares apreendidos, em torno de 15 seria do Carlos Miranda, não sei se eu estou... 7 e o outro do São Carlos, que não é parte aqui. Quer dizer, existe esse montante, paira valores altos aqui que teriam sido canalizados para Carlos Miranda. Eu li na denúncia e teremos oportunidade, se eu não me engano, na quarta-feira de falar sobre isso. Né? Mas eu não me recordo sobre dinheiro para o Carlos Miranda. Mas eu não me recordo dos valores. Eram valores maiores do que esses dados a título de colaboração ao senhor Ari, mas eu não me recordo dos valores. O senhor Carlos Miranda me acompanha, como eu já esclareci, mesmo que parcialmente respondendo só a defesa da Calicut, voltaria a falar sobre isso. Como o Carlos Miranda faz parte desse processo, ele me acompanha desde a campanha de deputado, não é? Anterior mesmo ao senhor Ari, e sempre participou da estrutura das campanhas, e chegou a ser meu assessor também. Agora, eu queria que o senhor esclarecesse, eu teria perguntado da outra vez, mas não quis ser invasivo, porque havia orientação de não responder as perguntas do juiz. Queria que o senhor me explicasse como é que funciona essa relação autoridade pública, governador, enfim, está pedindo algum dinheiro para a campanha, e uma empresa privada que está colaborando.
porque são empresas que, em muitos casos, têm demandas contra o Estado. Muitas demandas das quais sobre as quais responde a autoridade que está pedindo dinheiro, ajuda, para, enfim, a pretexto de uma campanha que seja. Como é que é isso? Como separar? Como é que eu vou dizer para o empresário que eu não estou me vendendo para ele? Que ele não tem direito de cobrar de mim depois algum ato de ofício, que eu não estaria me corrompendo. Isso é um pouco difícil, sobretudo, como você veja que há pouco nós mencionamos duas situações aparentemente conflitantes. Mencionou-se o caso da Itaipava, que teria alguma multa, alguma pendência com relação a tributos do Estado. Multas que foram aplicadas. Sim, enfim, mas tem essa situação, mas também tem uma outra situação, que ainda que não seja no mesmo momento, mas pode ter sido próxima, de uma colaboração de mais de 5 milhões por fora. Quer dizer, porque a colaboração era legítima à época, hoje em dia não, mas era legítima, ou pelo menos era legal. Talvez nunca tenha sido legítima, mas era legal, não era ilegal. Então, naquele momento, a empresa está com a reunião com o governador, com o chefe de poder, e ele tem duas demandas. Aqui ele está dando milhões de dinheiro extraoficialmente para não aparecer. E a outra pauta da reunião seria uma multa pesada que vai dificultar a empresa. Isso aconteceu, aparentemente, com o seu interrogatório e com o interrogatório anterior do Ari. Isso aconteceu, pelo menos em relação ao Itaipava e em relação à Fresunic. Como explicar? E eu falo isso, enfim, é uma dúvida realmente que eu tenho, e eu vou ter que sentenciar daqui a pouco alguns desses processos. Essa tem sido a linha de defesa do senhor, da sua defesa. Eu quero realmente, gostaria de ter essa explicação. Porque fica, enfim, o senhor é uma pessoa, é uma figura pública, é um político que durante muito tempo de sua vida prestou contas ao Estado, então, ao público, né? Prestou contas, as pessoas acompanharam a sua trajetória, acreditaram eventualmente num ou outro discurso, programa, enfim. Então acho que é até útil, inclusive, para o senhor, é uma oportunidade para explicar isso, como é que funciona, se não há uma contrariedade nessa situação. Excelência, Vossa Excelência aborda vários temas, se me permitir. Fique à vontade. Primeiro, no caso objetivo dessas duas empresas, há um problema de temporalidade. Não tem nada a ver a captação dos recursos de campanha com as multas aplicadas. Isso que eu quero dizer bem claro para mim. Deixa eu explicar para Vossa Excelência, porque eu sei que Vossa Excelência se pauta pela imparcialidade, né, e pelo juízo real dos fatos, que Vossa Excelência julgar. Uma coisa que Vossa Excelência me pediu que explicasse é a captação de recursos em campanhas eleitorais. Né? Eu estou há praticamente 8 meses preso, né? E vejo a discussão sobre Caixa 2, sobre campanha eleitoral, sobre... Esse é um fato que existe no Brasil há décadas. O Brasil é um país de, primeiro, pouca tradição democrática. O Brasil é um país que no século XX permitiu que a mulher só fosse votar em 1946 para presidente da República. Foi a primeira vez que a mulher brasileira votou para presidente da República. No século XX, o Brasil viveu poucos anos de democracia, de 46 a 64, tendo nesse período um presidente que se mata, um presidente que renuncia e um presidente que sofre um golpe. Eu sou de 1963. Depois de um pouco de eu completar o ano de idade, é um golpe no país. A retomada do país da democracia é em 1985 pelas vias indiretas e pelo sofrimento de um presidente da República eleito indiretamente que morre logo após a sua não posse. Em 1988 nós temos a Carta Magna comandada pelo Dr. Ulisses Guimarães. Em 1989, um presidente que depois é empichado. Enfim, um país em que o amadurecimento das instituições vem se dando, inclusive do judiciário.
inclusive do papel do judiciário, do papel do legislativo, do papel do executivo. Essa questão de captação de recursos, ela é discutida em todos os países democráticos. E numa democracia não há essa discussão. Então, até hoje há essa discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, na forma de captação. Há vários modelos, eu não vou aqui, Vossa Excelência é um estudioso, o doutor Eduardo também, há várias formas de modelo no mundo inteiro. Né? No Brasil, essa questão da captação de recursos legais e recursos de Caixa 2 sempre houve. Sempre houve, que eu me refiro, nos períodos democráticos. Né? E nos períodos, inclusive, que a imprensa foi livre para abordar esses temas, questionar esses temas. Hoje se optou, como Vossa Excelência bem abordou, pelo financiamento público, que também terá seus problemas e também terá seus questionamentos pela imprensa, e isso faz parte do processo democrático. Eu não vou aqui julgar qual é o melhor e qual é o pior. Devo também dizer a Vossa Excelência que o que me levou a ter reconhecimento dessa população que Vossa Excelência mencionou, da população do Rio de Janeiro, do meu estado, é porque, como presidente da Assembleia Legislativa, como deputado estadual, eu produzi leis que não tem nada a ver com captação de recursos. Eu sou autor da lei que deu incentivo à cultura e ao esporte. Eu sou autor das leis todas que priorizaram o idoso no estado do Rio de Janeiro, depois fui relator do Estatuto Nacional do Idoso, inclusive que dá prioridade na justiça ao idoso. Eu sou autor da lei que dá cota para os negros e oriundos da escola pública, como presidente da LERJ, presidi isso. Só para mostrar que não é o poder econômico, é a realização de um trabalho. Eu fui o deputado estadual mais votado da história do Estado em 94, em 98 do Brasil, em 2002 fui o senador mais votado. Isso não é o poder econômico, não é o desfavor de alguém que me fez me beneficiar. Foi um trabalho realizado. Para Vossa Excelência ter uma ideia, eu me elegi em 90 com 7.500 votos. Foi um dos menos votados dos 70 deputados. E fui reeleito em 94 com 168 mil votos. Aliás, há duas votações, né? Porque houve a primeira que foi anulada, depois houve a segunda, etc. Eu fui até capa de revista pela performance eleitoral e só tive 2 aparições na televisão no meu partido. Então, o poder... Por isso, a origem da pergunta de Vossa Excelência não se vincula o êxito de um político à questão do poder econômico. O poder econômico, a força econômica, que tem que ser exatamente balanceada, equânime, etc., né? E equânime do ponto de vista do reconhecimento de cada partido, já que estamos agora numa decisão de financiamento público 100%. Equânime não é tratar os desiguais de forma igual, porque isso não é democracia. Então, Excelência, essas empresas, tanto as que estão no processo, como as citadas pelo depoente que trouxe 2 empresas, não tem nada a ver com atos de ofício do governo do Estado, ou do senador Sérgio Cabral, ou do presidente da Assembleia, Sérgio Cabral. O senhor mencionou uma relação próxima com Walter Faria da Itaipava. Isso. E, enfim, houve uma referência a essa doação de mais de 5 milhões em dinheiro. Que eu não reconheço. O senhor não reconhece, enfim. Então vamos deixar a referência. Mas então tem a sua amizade com Walter Faria, dono da Itaipava, e tem um problema sério com a multa alta que a empresa está recebendo, e o senhor disse que ele esteve no seu gabinete reclamando disso. Exatamente. Qual é o critério que o senhor usa para separar? Aqui é o amigo, aqui é o governador. Eu sou muito seu amigo, sou seu irmão, você eventualmente me ajuda na campanha, mas eu não posso te ajudar. Como Vossa Excelência recebe um advogado, como Vossa Excelência recebe um advogado de uma parte que amanhã Vossa Excelência condena ou absolve. É simples assim. É simples assim, como eu recebo o presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o doutor Eduardo Eugênio, que já foi fazer pleitos para mim que eram justos ao juízo do governo do Estado, e outros que não eram justos. O doutor Eduardo Eugênio, por exemplo, viajou comigo para várias missões no exterior
E ele, às vezes, trazia para mim pleitos. Já que o senhor fez a comparação com o juiz, é preciso fazer um registro que a situação é bem diferente. Porque o juiz não precisa, de tempos em tempos, pedir dinheiro e lutar, trabalhar para continuar onde está, né? Não, sem dúvida, o que eu quis dizer. Muito diferente. Não, Vossa Excelência tem razão. Eu não levo. Não, por favor, não foi nesse sentido, não. Não levo. Não, nem foi nesse sentido. E eu foi não, com a maior não boa fé. recebo. Sim, eu por favor. Não recebo como nenhuma ofensa, fique tranquilo. Por favor. Mas é diferente, porque aqui é a autoridade máxima administrativa que está decidindo, mas ele sabe que no ano que vem, ou daqui a 2 anos, ele vai ter que ter milhões. A disputa está terrível, tem outro candidato despontando, enfim. Ele sabe que amanhã precisa. Eu entendi o raciocínio de Vossa Excelência. Auxílio e tudo mais. Então, esse critério que eu ainda não. Eu entendi. Me parece que só para contribuir. O mote do discurso, da resposta, da pergunta, não foi razão da amizade, né? Eventualmente Vossa Excelência é amigo de um advogado, não é razão de dinheiro. É um poder econômico. Recebe um advogado que é seu amigo e tem que condenar o cliente dele. É um poder econômico. Você fala, não influencia, mas é um poder econômico. E na cabeça do político, eu imagino, se eu estou errado, na cabeça do político, daqui a 2 anos, ele precisa muito dele. Eu entendi, Excelência. Daí a necessidade de que haja maior transparência nas fiscalizações, na aplicação de multa, na cobrança e tudo mais. Muito bem, transparência que simplesmente não existe se você insere o fenômeno Caixa 2. Doutor Bretas, Excelência, deixa eu lhe situar uma coisa. Eu entendi muito bem. E vou lhe dizer qual foi a minha boa-fé ao fazer a comparação, que Vossa Excelência vai entender perfeitamente. O governador do Estado, a instituição governo do Estado, ela recebe, a pessoa, o governador, recebe os empreendedores que estão no Estado. Porta aberta para todos. Eu posso contar vários casos aqui de empresários que vieram, que trouxeram demandas, né, que investidores no Estado. Né, o Estado do Rio de Janeiro, no meu período, cresceu vertiginosamente a sua economia. Nós tivemos o maior índice de empregabilidade de regiões metropolitanas do Brasil, são dados do IBGE. Nós trouxemos para o Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, diversas empresas, em diversos setores da economia. E não tinha um toma lá da cá, não tinha contrapartida. Então, voltando aqui, a pergunta objetiva de Vossa Excelência é a seguinte: como é que eu me sinto recebendo um empresário que se queixa de uma atitude do executivo, seja de fiscalização, seja de multa, em qualquer área que seja do governo do Estado? Para cá estamos tratando da área fiscal, podia ser da área ambiental, podia ser da área policial, que seja. E que eu estou recebendo ali não é isso que você perguntou? Isso, deixa eu acrescentar mais uma coisa. Então, é exatamente essa pergunta. Como é que o senhor se relaciona nesse momento com esse empresário que vem trazer uma demanda, enfim, uma demanda particular, que o seu governo vai analisar, a sua administração vai analisar? Perfeito. Sendo que o senhor, de alguma forma, conta com essa colaboração para continuar exercendo a sua atividade. Né? Conta com isso. E um outro dado, e aí principalmente isso é que complica mais Perfeito. A minha compreensão. Existe uma associação criminosa entre o senhor e essa defesa. Se vocês acertam, por exemplo, uma contribuição de Caixa 2. Perfeito. Então, veja só, eu não estou falando de um relacionamento puro de um administrador com uma empresa que está colaborando na época que podia colaborar. Não é só isso. Eu estou falando de um administrador, de uma empresa que tem o seu interesse, uma unidade econômica que tem o seu interesse, que está colaborando, e mais, que fez um acerto ilegal, o pessoal admitiu várias vezes a questão do Caixa 2, fez um acerto criminoso para pagar por baixo do pano um dinheiro que, se é por baixo do pano, se é Caixa 2, ora, presume-se, é ilegal. Essa relação econômica... Então vamos recapitular. Eu não reconheço os 5 milhões, esses recursos foram dados na campanha eleitoral, antes desses fatos ocorrerem, das multas, ok? E
Eu não estou falando só dos 5 milhões, não, tá? O senhor mesmo falou que o caixa Eu duas entendi, é uma prática. eu entendi. É isso que eu estou falando, eu entendi. E é uma prática. Era uma prática. No Brasil inteiro. Perfeito, eu não estou discutindo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que Vossa Excelência está certamente não deduzindo, mas me questionando, é se o fato de eu ter aceito o recurso de Caixa 2 ou de contribuição oficial, como Vossa Excelência disse, e até fez um parênteses destacando que isso poderia ser, inclusive, ou legal, mas não legítimo, Não tá discuto. certo? Exatamente. Legal é. Eu conheço essa discussão dentro do judiciário e dentro do ambiente democrático brasileiro, do executivo, do legislativo, sobre isso. O fato é que basta o governante discernir e separar um assunto do outro. E isso eu fiz e eu posso garantir a Vossa Excelência ao Ministério Público Federal. Nunca houve uma contrapartida, seja para empresário A, B ou C, por ter me dado recursos legais ou legítimos, como Vossa Excelência agora colocou oficialmente, ou em Caixa 2, com temas abordados enquanto governante. Nunca houve propina. Nunca houve propina. Houve apoios. Eu vejo que o Ministério Público, na acusação, se refere sempre a delatores que falam em 5%. Nunca houve 5%. Que 5% é esse? Não é nem o caso da matéria hoje que nós estamos discutindo aqui. Que história é essa de que 5% era uma coisa que vigia no governo Sérgio Cabral? Que maluquice é essa? Que eu atônito vi essa. Eu estou falando para Vossa Excelência do Dr. Eduardo Elrage, que vejo que fala com muito vigor e com muita qualidade nas suas falas, mas tem sido injusto sobre isso. Que 5% é esse? Há colaborações, Caixa 2, há apoios, eu reconheço, e vou falar nos processos adequados, mas esse caso que fala primeiro, essencialmente, sobre compras de apartamentos do senhor Ari Ferreira da Costa e emissão de notas do senhor Carlos Miranda da Grauque, eu desconheço. Eu nunca manuseei isso, eu nunca vi isso. E aí o senhor Ari soma os seus recursos para dizer que recebeu isso da empresa A ou B para justificar a compra dos apartamentos. Que eu tenha dado para ele algum tipo de apoio financeiro anterior, pós ou certamente posterior à campanha, e ao senhor Carlos Miranda, ok, mas justificar essas emissões de notas de compra desses imóveis, faça-me um favor, porque eu nunca soube disso. Tá ótimo, já está claro esse ponto. Fala-se mais na imprensa, mas há referências nas petições também do Ministério Público. Perfeito. E quando eu transcrevo que a ORCRIM, que a organização criminosa, seria liderada pelo acusado Sérgio Cabral, obviamente estamos partindo de uma análise preliminar, né? Em algum momento a gente vai ter que definir isso, se entende que há ou não, e se que o senhor é o líder ou não. E o senhor está apresentando uma justificativa para esse fluxo de dinheiro, para essa arrecadação, como sendo uma atividade eleitoral. Atividade eleitoral. É a atividade da campanha política que acaba. Eleitoral. Perfeito. E Excelência, eu sempre. Não, deixa eu chegar. Desculpa, perdão. O senhor já. Eu vou repetir o senhor já colocou, tá claro. O que eu quero saber é se isso que está sendo classificado como organização criminosa, mas enfim, esta atividade, a defesa vai dizer que é uma atividade político-eleitoral e o Ministério Público vai dizer que é uma organização criminosa. Seria liderada por Sérgio Cabral. Isso é coisa de Sérgio Cabral, do acusado? Ou isso é uma coisa do seu partido político? Ou isso é coisa dos políticos daqui? Quem mantém isso? Quem organiza isso? Porque nós temos políticos, eleições estaduais, as eleições municipais, né? Esse modelo que é atribuído à sua liderança, né, que seria uma organização criminosa, isso se repete também nas eleições municipais, por exemplo? Excelência, esse é um modelo que o Brasil, essa distorção
essa distorção, e eu reconheço Que é uma distorção. que é uma distorção, que é um erro. O senhor é um político de ponta no partido que hoje está no poder, no PMDB, Perfeito. Rio de Janeiro. Isso que o senhor retrata, que aconteceu nas suas campanhas para governador, isso aconteceu, por exemplo, na prefeitura do Rio de Janeiro, que também Excelência, o que eu posso dizer a Vossa Excelência é que essas práticas políticas de Caixa 2, elas foram disseminadas pelo Brasil e por todos os partidos. Não é uma atividade de um partido A, B, C ou D, Entendi. de Eu tô todos os especificamente partidos. com relação à prefeitura do Rio de Janeiro, porque é do mesmo partido. Eu desconheço. Não Eu sabe se tem desconheço. Caixa 2 lá. Eu desconheço. Desconheço. Então isso não nega a sua afirmação de que isso acontece em todas. Excelência, essa é uma prática disseminada em todo o Brasil, de Caixa 2. Basta ver os depoimentos que nós estamos assistindo pela televisão, das denúncias, das delações, ora distorcidas, ora verdadeiras, porque também tem delator que distorce tudo. Sim, tem que eu, ser por provado exemplo, aqui, não basta por exemplo, Excelência, eu fui condenado em Curitiba por uma denúncia absolutamente mentirosa da Andrade Gutierrez, que não fica de pé, me desculpa aqui o desabafo, entre a temporalidade dela, do pagamento dos tais 2.300.000 e a delação do ex-diretor da Petrobras é completamente estapafúrdio de um órgão que eu, pelo contrário, Vossa Excelência testemunha como carioca e petropolitano, que nós fomos para as ruas peitar a legislação absurda que destruiu o Brasil e o Rio de Janeiro, uma legislação draconiana, que é a legislação do pré-sal, que foi aprovada em 2010, que estatizou o esquema do petróleo no Brasil e que em 7 anos de atividade, Excelência, de vigência da lei, só tivemos um leilão com uma aparição de um consórcio. A atividade parou no Brasil. Eu não quero entrar nessa questão. Então, embora o senhor afirme que isso é uma prática comum, disseminada, o senhor não sabe se isso aconteceu na eleição, durante essas eleições que o PMDB do Rio de Janeiro concorreu aqui e ganhou no Rio de Janeiro na prefeitura. O senhor não sabe? Não, o prefeito do Rio de Janeiro ganhou em 2012, né? 2008 e 2012. Saiu isso. Em 2016 ganhou o Bispo Crivella. Sim. As duas antes era PMDB. Então o senhor não sabe se isso aconteceu ali. Não. Foi o que o senhor disse, né? Não tem conhecimento. Não. Tá certo. O senhor quer falar alguma coisa que eu não lhe perguntei? Não, lhe agradecer o respeito e a maneira como o senhor conduziu. Muito obrigado. Isso sempre. Ministério Público, quer fazer alguma pergunta? Sim. Senhor Sérgio, o senhor conhecia, o senhor conhece, né, o senhor Adriano Martins? Conheço. Como conheceu, quem que o apresentou? Doutor Eduardo, ele foi me apresentado numa campanha eleitoral, se eu não me engano, meados de 90. Não sei se deputado ou de prefeito, que eu fui ao segundo turno contra o prefeito Conde, e eu perdi no segundo turno. Uma das duas. 94, 95, 98. Desculpe a falta de precisão. E se eu não me engano, no ambiente com o Ari. Né? E depois ele sempre doou para as suas campanhas? Como é que foi? Qual era essa relação com ele? Sempre ajudou nas campanhas, doando ou financeiramente, ou automóveis que nós contratamos deles. Se eu não me engano, é dele a propriedade, ou alguém da família, ou ele alugava, eu não me lembro bem, o galpão que serviu a minha campanha em 2006, a minha reeleição em 2010 e a do governador Pezão em 2014. Ficava, não sei se ainda é dele, na Ayrton Senna. 5.200. Exatamente, foi ali o nosso comitê de campanha eleitoral principal. O senhor sabe se o senhor Adriano conhece o senhor Carlos de Miranda? Sei, conhece. Exatamente por essa convivência de campanhas eleitorais. A denúncia diz, enfim, que tem que ter indícios de um crime antecedente. A gente entendeu que havia essa cobrança de propina durante o seu governo e esse dinheiro seria lavado pelas empresas do senhor Adriano Martins. Não só pela Imbra, que é essa empresa que ocultou a propriedade de imóveis do senhor Ari, como também pela Eurobarra e Américas Barra.
E da onde que teria vindo esse dinheiro? O senhor disse que veio de Caixa 2, é isso mesmo? Não, Excelência. Campanha, ou sobra de campanha? Não, Excelência. Eu, primeiro, desconhecia esse assunto Imbra e conhecia a Eurobarra e a outra por esses fatos que Vossa Excelência me perguntou agora. Mas não para em pé o vínculo desses valores com recursos de Caixa 2 de campanha. Esses valores são incompatíveis. Até mesmo o recurso de campanha, sobras de campanha que eu tenha dado e eu dei ao Carlos Miranda e ao Ari Filho, não correspondem a esses valores. Até porque os recursos eles ingressaram aí nessas empresas durante os 8 anos do seu governo. Como é que isso seria? Não tenho a menor sobra de ideia. campanha? Não tenho a menor ideia. Só perguntando aos dois, que eu não participava disso, eu não tinha a menor noção que o senhor Ari comprou esses imóveis. O senhor Carlos Miranda ficou em silêncio. Já o senhor Ari falou que o senhor é que passou esses recursos para ele para que ele pudesse fazer aquisição dessas propriedades. O que não procede. Até porque pelo valor, aí tem que perguntar a ele, eu não sei. O senhor conhece a senhora Michele Linhares? Michele Linhares? A Michele é do... A mulher do Ari. Conheço. Conheci, na verdade, a primeira vez quando ele me pediu que desse uma declaração de apoio na campanha dela vereadora em 2012. E aí eu fiz isso para muita gente. Você pode botar no YouTube, eu apoiando vários candidatos a vereadores, a prefeitos, ao longo da minha carreira política, né? E a conheci exatamente em 2012, quando o Ari me pede para receber e fazer uma mensagem para ela, para a campanha dela. Ok. A gente também constatou aqui que o senhor Luiz Carlos Bezerra, ele entregou o dinheiro para o Ari. O senhor saberia qual o motivo dessa entrega? Ele que era... Não sei. Ele que confessou aqui que teria recebido... Enfim, fazia recolhimentos em várias empresas de recursos em espécie para justamente abastecer aí as contas no exterior. Por que o senhor Ari estaria postando lá nos e-mails do Bezerra? Quem fazia abastecimento para contas no exterior? Luiz Carlos Bezerra. Eu desconheço isso, mas como isso não faz parte desse processo, eu prefiro responder na hora exata. Mas em relação ao senhor Ari e ao Bezerra, eu sei que eles são amigos, não é? Eu não me recordo de ter dado qualquer orientação para o senhor Bezerra entregar recursos ao senhor Ari. Bom, obrigado, sem mais, excelência. A defesa de Ari quer fazer alguma pergunta? Você perguntou? A defesa do Carlos Miranda? Não, Sua Excelência, tem uma pergunta. O doutor quer fazer perguntas? Não, Excelência, satisfeito. Pode encerrar a gravação.